A pessoa tentou suicídio porque o marido quer o divórcio. Qual deve ser a atitude dele agora? Ele deve ficar com ela por causa das ameaças dela? A pergunta é da atitude do marido e não a atitude. Isso, a pessoa tentou suicídio porque o marido quer o divórcio. Qual deve ser a atitude dele agora, do esposo? Ele deve ficar com ela por causa das ameaças dela, entendeu? A primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte: o marido envolvido na história, daqui a 10 anos, ele se enxerga junto com essa pessoa? Ou seja, ele gostaria de envelhecer com ela? Porque sabe, Rubens, existem muitas vezes que a gente decide por uma separação em virtude de uma circunstância e não de um fenômeno verdadeiro de separação. Às vezes a gente está vivendo um momento ruim, por exemplo, você é um casal jovem e teve gêmeos. Meu Deus, é tanta fralda, tanta confusão, tanto choro. A mulher perde a paciência, e a libido dela vai embora. O casal fica numa condição caótica de convivência, muitas vezes. Claro que isso não é uma regra absoluta. E aí, quando o marido vê, nossa, isso aqui é só loucura, essa mulher vai me enlouquecer, ela só briga, ela só grita, ela não tem jeito de lidar nem com as crianças, nem comigo. E aí a pessoa decide sair, a grande pergunta é, você está tomando essa decisão pelo momento que você está vivendo, ou você realmente não quer mais estar com ela? Se você pensar daqui a 10 anos na sua vida, você gostaria de estar com essa pessoa daqui a 10 anos? Que às vezes a gente tem conflito, mas a gente gosta do outro, não é? A gente tem dificuldade, mas gosta da pessoa, com todos os defeitos que ela tem. Então, quando você pensar que você gostaria de estar com ela daqui a 10 anos, então não é indicativo de separação. Um segundo ponto. Não, eu não quero mais ficar com ela. Eu não quero viver mais com ela. Eu já desisti. Realmente quer? Beleza. Então, teste número 2. Pergunte a si mesmo. Isso está no Livro da Esperança, no capítulo 76, último parágrafo. Chama-se Uniões de Prova. Analise diante de você mesmo se você já fez tudo o que você podia para salvar a relação. Se tem alguma coisa que você ainda não fez, não desista, porque se você fizer isso, a sua consciência amanhã vai lhe cobrar, porque você não fez tudo o que poderia ter feito para salvar a relação. Então, são algumas etapas que a gente precisa vencer para que a gente consiga tomar a decisão de maneira mais correta. Terceiro teste. Verifica se, de repente, a sua decisão tem uma causa objetiva ou subjetiva. Dizer assim, você quer separar porque, rapaz, eu não sei, não está mais dando certo. Mas o que é? Não está mais dando certo. Mas o que foi acontecendo? Não aconteceu nada, mas não está mais, não dá. Então, a causa é difusa. Fenômenos de causa difusa muito provavelmente decorrem de processos obsessivos. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar essa decisão por essa via. As separações de causa objetiva são aquelas, olha, eu vou separar de fulana porque fulana fez tal coisa, ou seja, eu tenho uma definição nítida do porquê que aconteceu. Então, eu sei nitidamente, eu já fiz tudo o que eu podia e eu não quero mais estar com essa pessoa. Isso é uma outra conversa. Mas enquanto a gente não passar por esses 3 filtros, é muito importante que a gente não tome a decisão para não se arrepender amanhã. Agora vamos para a pergunta em si. O que deve fazer ele se ela disse que vai se suicidar? Terapia para os dois. Porque se a relação estiver caótica, ele vai largá-la de qualquer jeito. Ele vai deixar, não tem jeito. Se ele está saturado, ele vai largar. Então, é melhor que seja feita uma preparação para que ela aceite isso. Ele não é a melhor pessoa para prepará-la para essa separação. Ele não é a melhor pessoa. Ela não vai ouvi-lo e ela vai chantageá-lo. Qual a melhor solução? Terapia.
botar os dois na terapia para eles poderem conversar com alguém que vai mediar isso e fazer a acomodação das emoções dentro dela, para que ela consiga trabalhar dentro de si essas ideias. E o psicólogo vai ter que ser habilidoso de não apresentar isso de frente, porque senão ela se trava, mas ele tem que ir construindo alternativas dentro dela para que ela perceba que ela consegue caminhar sem ele. Ela nasceu sem ele, ele entrou na vida dela num dado momento e ele pode, de repente, sair. Mas ela precisa saber viver sem a presença do companheiro. Às vezes, o que existe não é amor, é um processo de dependência psíquica. Às vezes, a pessoa com quem nós estamos, ela tem problema mental e ela nos perturba. E você conviver com uma pessoa perturbada é a pior coisa que existe. Ela, se você não se cuidar, ela enlouquece você. Porque ela fala, ela cria coisas que não existem, ela fala o tempo todo, ela persegue você, ela te vigia, ela te enlouquece. Então, você precisa, quando tem pessoas que têm algum tipo de distúrbio, ter lucidez para que você não se envolva demais, senão você também é arrastado para dentro do buraco. E aí a terapia é o melhor instrumento para que seja feito. Se ela disse que ela pode se suicidar, ela pode não estar blefando. Existem pessoas que falam isso e estão blefando. E há outras que não estão. E aí, essas que não estão, quando elas se veem sozinhas, como vingança, porque sabe que vai produzir dor no outro, ela se vinga das pessoas tirando a própria vida. Uma estratégia muito infeliz, porque o grande infeliz da história acaba sendo aquele que se vitima pelo suicídio, que ele se emaranha com a lei de uma maneira muito forte. Mas os processos de perturbação, de desequilíbrio, eles são muito frequentes. Então, se ela está sinalizando um suicídio, é um sinal de dependência muito forte, exigindo terapia. Então, ela precisa de terapia por conta da dependência, precisa de terapia por conta da questão do suicídio e precisa de terapia para ela se adaptar a uma possível necessidade de separação. Nós temos o direito de refazer as nossas vidas, mas só depois que a gente tiver certeza que já fez tudo que podia, que a causa não é difusa, que não é um processo obsessivo puro que está acontecendo e que também não quero mais essa pessoa para o futuro da minha existência. Enquanto esses sinalizadores não estiverem, a gente vai trabalhando para ver como a gente faz. Se a sogra for amiga, a sogra pode ajudar. Se a sogra não for amiga, ela pode atrapalhar o processo da separação. Mas se ela tiver uma boa relação, ela pode ser o elemento que vai suportando a filha, oferecendo o afeto que a filha sente que vai perder. A mãe, como repositório de afeto, vem, se aproxima da filha e a acolhe, permitindo com que o marido consiga com mais facilidade se deslocar e sair do casamento. Mas isso nas condições em que você tem uma mãe que entende da situação e que facilita para que o casal se separe e fique melhor. Isso deverá demorar um tempo para decidir. Uma decisão abrupta nesse momento não seria a melhor opção. Eu sugiro que procure terapia para ver o que a gente pode fazer para aproveitar ainda no tempo que resta da encarnação, para que a gente faça ou a continuidade dessa relação, ou desatar suave desses laços para que não reste ódio, não reste desamor, violência, agressividade, litígio, mágoas e muito menos uma situação infeliz de suicídio.